não tergiverse, nós estamos aqui diante de uma. Tan, 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 tan. Eita, Estamos é muito lindo, começando né? mais uma edição de A Semana em Revista com um momento gastronômico. O momento gastronômico hoje vai trazer um tema que nós falamos outro dia aqui, mas no dia que nós falamos estava havendo um problema sério com o som. O Estúdio B estava Sei. com problemas sérios de som e o fato é que eu lembro que você falou bastante sobre o item, mas não. Nós vamos hoje, André, te falar sobre o coco. O De coco novo, como né? ingrediente, o coco como fazendo parte de receitas doces e salgadas, coco que anima a culinária brasileira, né? De todas as formas. Ah, Eu queria que você falasse sobre o coco. o coco, né, Alexandre? Repetindo, o coco é um alimento versátil, né? Ele nutricionalmente é o seguinte: a água de coco ela tem um valor nutritivo muito baixo, porque o coco ele é composto pela a polpa e a água de coco, né? Sem falar que essa casca também artesanalmente é muito utilizada, né? Se faz bolsas, se faz a parte de cima de biquíni, não é? Tem mil coisas que se faz eh, com essa casca do coco. E a polpa e também a água de coco se usa para com vários objetivos. Por exemplo, vamos falar da água de coco, que ela, além de ser saborosa, ela é um alimento que é rico em minerais, não é? Ele repõe sódio, potássio, não é? Cloretos também. E ela é usada em hospital como dieta de prova, né? O paciente fez uma cirurgia que no trato gastrointestinal e ainda não pode comer sólidos, então se testa uma dieta à base de água de coco e de chá, tá? É, ela também serve a água de coco. Ela tem um valor nutritivo assim, é baixa em caloria, tá? E gordura zero. Então, o paciente que não pode comer gordura pode, né, tomar água de coco. Ela só não é muito indicada para diabéticos, porque ela tem um teor de açúcar alto. Né? Por isso que ela, quanto mais docezinha, mais ela tem. E quanto mais o coco vai amadurecendo, mais essa água de coco fica docezinha, não é? É utilizada também para fazer suco, para fazer gelo de água de coco para se tomar com uísque, para se fazer drinks e tudo mais, né? Hã? Existe uma corrente muito expressiva que diz que o escocês passou centenas de séculos descobrindo fórmulas de purificar o uísque. Aí vai o brasileiro, tasca gelo e não satisfeito em tascar gelo, tascar água, né? Ainda bota gelo de água de coco. Aí é o inferno. Aí eu vou lhe confessar, eu sou adepta disso, porque eu não gosto de uísque. Não, então Mas se for uísque com água de coco, fica uma delícia. faz o seguinte, deixa o uísque para mim. Mas olha, deixa eu lhe Ai, contar meu uma história, um Deus. segredo. Eu tenho muitos amigos sábios que eu Muitos tenho, amigos de sábios. sábios, Isso é marca meus amigos, né? Um deles chama-se Aloísio, Aloísio Ferreira de Souza, sei. alagoano, presidente do Clube de Engenharia das Alagoas. Um dia, no carnaval, estávamos eu, ele, e a esposa Lúcia, e no Recife Antigo, tacou lá, ele, vamos tomar uma Guaraná. Guaraná? Sei. Como é que se toma Guaraná? Então é o seguinte, Ah, se você que está em casa, vendo, for tomar Guaraná, faz com um pouco de uísque. é, né? Agora, se for tomar uísque, é uísque puro, no máximo com gelo. Aí vem a Adelaide e fala botar gelo de água de coco, eu discordo. Mas vamos em frente, vamos em frente. Vamos de volta ao coco. Olha, aí a gente já falou da água de coco, né? A polpa.
Ela, quando o coco é bem novinho, ela é deliciosa. Ela pode ser consumida ao natural. O doce feito com essa polpa ainda bem molezinha é uma delícia. Mas o coco, nessa fotografia que está aí, ele já está bem maduro. E essa polpa dele é usada para muita coisa. Se come ao natural, e várias preparações. Preparações doces, e preparações salgadas. Agora, o valor nutritivo é o seguinte: a, o coco, a polpa do coco, ela é bem calórica, não é? Ela é muito calórica, porque ela tem muita gordura, e a gordura do coco é uma gordura saturada, tá? A gordura saturada é aquela que a gente entende como uma gordura má. No entanto, a gordura saturada do coco, ela não tem, ela só tem dois ácidos graxos que são aterogênicos, quer dizer, que podem se depositar nas artérias e com isso entupir essas artérias e provocar trombos, não é? Então, uma porção de 100 gramas de coco fresco contém 354 calorias, então ele é bem calórico, né? 15 gramas de carboidratos, 3,3 gramas de proteína e 33 gramas de gordura, olha aqui, sendo a maior parte de gordura saturada. Além disso, ele é rico em vitamina C, B1, B3, B5 e B6, além de minerais como magnésio, potássio, selênio e cálcio. Ele é um alimento de baixo teor glicêmico, o que quer dizer, até porque ele tem muita gordura, né? Ele quer dizer o seguinte, que ele, ao ser ingerido, ele não aumenta repentinamente a glicose no sangue. Então, ele tem um baixo índice glicêmico, né? Agora, as preparações são variadíssimas, desde comer o natural, como fazer cocada, como fazer doce de coco, como fazer doce de outra fruta misturada com coco, o de mamão com coco é saborosíssimo e muita gente gosta, né? Inclusive você, né? Fora isso, sobremesas, né, feitas com o coco, sobremesas feitas com leite de coco, cuscuz com leite de coco, se come muito aqui no Nordeste, né, principalmente aqui em Recife. Preparações de bolo, de pudins, de pavê, de várias coisas se faz com coco, né? E na parte de salgados, as moquecas, a não ser a moqueca capixaba que não usa nem coco nem azeite de dendê, mas as outras moquecas, peixada, pernambucana, tudo isso leva leite de coco, né? Então, assim, é um alimento super versátil, né? Pode ser usado também em drink, por exemplo, pina colada, ela é rum, é, leite de coco e, se não me engano, abacaxi. É abacaxi, leite de coco e rum. É uma bebida deliciosa. É uma bebida caribenha, né? Então, assim, é um alimento delicioso, né? E que tem muitas propriedades e muitas formas de se utilizar. Ô, Adelaide, dizem que com coco, até sola de sapato da samba, né? É, eu me lembro assim da ensopado de coco, peixada, é, Os frutos do mar, né? Ensopado de aratu, de como é caranguejo, tudo leva leite de coco. uma vez eu fui aqui, uma comida, era, eram frutos do mar, eu lembro, era uma coisa assim, Caribe, não sei se era de São Domingo, não sei se era Costa Rica, Um arroz, põe um arroz, é? arroz, É. pouco, Aquele arroz, se não me engano, era da Guatemala. Guatemala, né? Rapaz, o negócio era delicioso. Tá comendo um pedacinho de coco, de arroz, camarão, um pedacinho. Rapaz, era um negócio assim espetacular. Mas que É. agora o coco, então você pode coco em qualquer canto. Eu sei que Segura demais até, sabe, Alexandre? Até galinha. Na Bahia tem uma. Agora o seu som está cortando, sabe? sei, Pronto. Então, na Bahia existe uma preparação chamada chinchim de galinha.
que é feita com galinha, leite de coco, azeite de dendê, é gostoso também, sabe? Sei. Quer dizer, então, que se o cara quiser comer uma galinha boa, bota o coco que... É, existe uma preparação do Marrocos, daquele pessoal muçulmano, né? Que no Marrocos tem muito, né? Tem muito, são muçulmanos eles, né? E lá é uma preparação, meu Deus, eu agora estou esquecido o nome, mas ele leva coco também. Então, quer dizer que por lá também se usa, né? Olha, outro dia eu fui a um restaurante. Tahine, tahine é o nome da preparação. Outro dia eu fui a um restaurante que ele era uma sobremesa. A sobremesa tinha, acho que era um doce de coco, ah, um doce de coco de duas naturezas, né? Era até cocada, eu acho. E tinha também um sorvete de coco. Tudo Uma delícia, né? mesma, a mesma coisa. Era uma coisa deliciosa. É. E pode comer, tá certo. Tá samba. Tudo que bota coco fica gostoso, tudo. Perfeito. Então, com essa informação, nós estamos chegando ao fim. Mais uma edição do Momento Gastronômico, comendo bem de sol a sol. E eu quero avisar que a partir da próxima edição de Comendo Bem de Sol a Sol, nós teremos em cada episódio a inserção do chefe Constantino Romano. Muito bem. Constantino Romano. E Constantino Romano, ele é um mestre cuca de linha. E aí, imagine, né? Adelaide Rego e Constantino. Quer dizer, esse programa vai ser imperdível. Então, eu quero avisar, especialmente a Rosélia Cristina, que deve estar por aí, que ela tem que começar a espalhar. Agora, esse não vai ser durante a Semana em Revista. Esse será durante os nossos programas, Comendo Bem de Sol a Sol, Situação, né? na quarta-feira, quinzenalmente, e o chefe Constantino Romano vai começar nessa quarta-feira, agora, há 15 dias. Então, ele vai começar quinzenalmente, tem uma participação, juntamente com a Adelaide Rego. E olha que eu aviso que prepare os estômagos, porque vem coisa muito boa. E aí, mais uma vez, nós chegamos ao final do nosso momento gastronômico na Semana em Revista. Adelaide. Você sabe que existem muitas pessoas que passam a semana inteira aguardando o início de A Semana em Revista porque sabem que vão estar diante de um momento gastronômico. Mostrar a charge não, que charge, coisa alguma, isso é uma marca desenvolvida por um dos designers mais competentes da região, Exatamente, é que é o linda essa Olívio música. Ricardo. Mas hoje nós vamos falar de alguns temas importantes. Em toda festa, eu não sei exatamente como é em toda festa, mas em algumas festas, elas começam com alguns quitutes, né? E serve um pouquinho para lá, um pouquinho para... Como são esses... Eu queria que você falasse esses quitutes de festa. Como é que são esses quitutes de festa? Primeiro, para que é que serve esses quitutes de festa? E depois, quais são os mais frequentes, quais são os que são mais usados? Alexandre, eu acho que o que você está querendo dizer, que eu falo é das entradinhas, né? Porque sempre tem um cardápio Você chama principal. do nome que você quiser. Você chama do nome que você batiza, você que entende da coisa, você batiza de entradinha. Eu chamo de quitute de festa, aquela aqui que enrola o cara, E vem jaca antes danada. da refeição mesmo, Às né? vezes não tem nem refeição, às vezes o cara fica só enchendo o cara de linguiça ali. Às vezes, mas quando tem, né, refeição, melhor. Mas quando não tem refeição, uma vez, Adelaide, eu estava num canto. E alguém me ensinou como é que se faz para. Acho que eu já comentei até aqui no Arte Agora. Ah, Como é que se faz quando o cara faz uma refeição para cinco e chegam 10. Enche o cara de jaca. Depois ele está cheio de jaca, empanzinado de jaca, e o cara solta a refeição principal e as aí pessoas vão comer, sobra até vão comida. comer, vai sobrar comida, né? Mas vamos falar dessas tais entradinhas de festa. Olha, Alexandre, eu vou dizer uma coisa. Aqui no Brasil, o hábito é de colocar assim.
petiscos, né, que muitas vezes são muito calóricos. Então, no fim, a pessoa come muito ali. E se vai fazer uso também do prato principal, né, do almoço ou do jantar, já está tão esgotado de comer, o estômago tão cheio, né? E às vezes não come. Ou quando come também fica com a digestão mais difícil, isso porque, desculpa, depois vem o parabéns, vem o bolo, vem o docinho, ou vem as sobremesas, né? Dependendo se não for festa de aniversário. Então, assim, eu aconselho que as pessoas, ao fazerem uma festa, um almoço, um jantar, sirva entradinhas assim frugais, né? Uns canapézinhos, né? Umas castanhas, né? Coisas assim mais leves, porque se começar a servir muita fritura, né? As pessoas vão ficar assim lotadas de comida, né? E se for comer a refeição principal, mais ainda, né? Então, o hábito é esse aqui, mas não é um bom hábito, né? Então, comer sempre assim, preparações com vegetais, não é? Existe forma de fazer, por exemplo, canapé com tomate, com berinjela, com abobrinha. Então, são coisas leves, não é? E depois é a refeição principal, o Sim, prato, pode ser uma feijoada, pode ser um jantar num almoço ou jantar com vários pratos também, né? Então, a recomendação é essa. assim, mas e quem disse que tem. Que você está partindo do pressuposto que vai ter uma refeição, mas se não tiver, por exemplo, use casquinho, casquinho de siri. Aquele negócio que bota com azeitona, que bota queijo. Como é que eu já fui, olha, eu já fui em muita festa, já fui em muita festa, já fui em todo tipo de festa. Aqui tem comida, aqui não tem comida, aqui tem casquinho, aqui não tem casquinho. Mas normalmente, acho que eu fui pelo menos, se vir alguma coisa, sei lá, vamos dizer assim, era como se fosse para distrair as pessoas. Para que eles não ficassem somente falando e falando, falando, falando. Eu lembro que a minha família muito antiga, muito lá atrás, né? Então, as pessoas quando chegavam na nossa casa, elas sempre comiam bolo. Bolo com algum guaraná, alguma coisa assim. Era bolo, né? Mas depois esse negócio de servir o bolo caiu de moda. Então começaram a servir foram outras coisas, foram essas tais eu não digo nem entradinha, tá certo? Essas coisas que eram os petiscos, né? Porque entradinha dá a entender que vem uma coisa depois, mas às vezes não É, vem. É, por exemplo, o cara eventualmente serve essas chamadas comidas de boteco, né? é. Às vezes serve, sei lá, Coxinha, coxinha, bolinho de bacalhau, né? exatamente, né? Croquete, tudo frito. Mas às vezes não tem fritura. Se tem fritura, vai botar fritura. Mas, por exemplo, se bota como canapés. Canapés não. Se bota azeitona, se bota queijo, que não é frito, se bota. Enfim, são coisas que tem outra, que segue outra ordem de pensamento daquela É pessoa, né? verdade. Olha, veja só, se a pessoa quiser fazer um evento e não servir pratos, não é? Jantar e tudo, pode ser o que eles chamam de petiscos volantes, né? Aí ali varia. Começa com canapé. Antigamente existia uma entradinha que era muito interessante, que botava no palito. Era queijo e azeitona, e às vezes um pedacinho de salame, ou de alguma coisa, ou de mortadela, alguma coisa. Então, aquilo dali era uma entrada excelente, porque ela não era tão calórica, né? Agora, e pode-se ficar só nisso, de entradinha, a gente vai muito em coquetel, isso é mais para coquetel, né? Porque muitas vezes é um lançamento de um livro, um lançamento de uma exposição, e todo mundo vai ficar em pé e se servindo com a mão, não é? Que é o finger food, tá? Que é que você serve com a mão. Então, assim, tem vários tipos. O casquinho mesmo pode ser também servido, desde que seja num evento onde não vai haver o jantar, porque o casquinho já é.
tem coco, né? É gratinado. É quase uma mini refeição. Ô, Adelaide, eu já fui uma vez, eu já disse que olha, eu sou um cara vivido, eu já fui a muito canto, né? E uma vez, eu sei que isso foi, olha, isso foi antes desse negócio de lei seca, não tinha lei seca. Eu sei que eu fui para uma festa, um amigo se viu lá, uma recepção, não sei nem para que era recepção. Eu fui. E cheguei lá, né, os garçons serviam para lá e tal, e eu estava por ali, né? E passava um uísque, eu pegava o uísque, depois passava outro uísque, eu pegava o uísque, né? E passava um salgadinho, pegava um salgadinho, né? Daqui a pouco chegou um garçom. Daqui a pouco, não, depois de muito tempo, chegou um garçom, eu me lembro que era um gordinho muito simpático, muito risonho. E ele estava com a bandeja, ele vinha com a bandeja assim. E quando eu olhei para a bandeja, eu vi umas coisas compridinhas, assim, roliças. E eu acredito que era assim, uma coisa rósea. E eu comecei a tentar pegar com espetar aquele negócio, e não tinha jeito, não tinha jeito. E o garçom começou a rir, eu tentava espetar. Aí depois, não muito tempo, ele fez: doutor, o senhor quer espetar o meu dedo. Nossa A Senhora! diaba da bandeja era transparente, era translúcido, era um vidro aquele negócio ali, e eu estava querendo. Não. Aquele era a mão do cara, assim, Quase e eu que vi os dedos fura a dele, mão do né? cara. Eu já tinha tomado alguns uísques, né? Imagino, né? Então, E eu sei que eu tenho. E ele ria, assim, aquele riso condescendente, muito tolerante, né? Muito amigo, né? Me chamando doutor, né? Sabe? Doutor, o senhor quer espetar o meu dedo? Eu estou pegando o dedo do cara. No final, me contentei com a empadinha que estava por lá também, né? Foi, mas já acontece tudo nessas coisas, né? E eu já muito. fui também eu lembro que eu fui ao lançamento de um livro muito importante, de uma pessoa muito chique, e lá eles se viram, como é aquela frutinha, uma frutinha que tem redondinha assim, vermelhinha, que tem um cabinho assim, como é o nome dela? Como é? Pitanga? Não, não, Acerola? não, não, não. Era Cereja? é cereja, gente, coisa chique. Era cereja e a bebida era um Prosecco. Eu Hum. lembro que aquele negócio foi uma coisa que me marcou. Quer dizer, ele não era uma entradinha, era um acompanhamento, Prosecco. E eu, naturalmente, eu não perdi a chance de comer bastante cereja e tomei um bocado de Prosecco também. Não, eu não. É, porque a cereja, muitas vezes, ela é usada como espumante, né? Então, você come aquela cereja e toma o espumante. Ah, é? É, Eu sei que eu comi, eu não sabia não, mas segui a maioria, né? seguiu, né? É. É, isso E eu não tá sei se eu certo. também já contei aqui, mas também fui também uma festa muito chique, né? E eu estava com um amigo. Eu não vou dizer o nome desse amigo não, porque pode ser que as pessoas não entendam bem o significado da história. Estava com esse meu amigo lá, e assim, e era uma festa muito chique, né? Serviam coisas que a gente nunca tinha visto, né? A gente era muito jovem também. E a gente vai começando a ver as coisas, né? Depois vai ficando velho. Mas quando é muito novo, as coisas acontecem, às vezes são coisas corriqueiras e a gente não sabe o que é, né? E eu sei que estava lá aquele negócio assim, aquela bandeja assim diferente, né? E Hum, tem de fato coisas que a gente não conhecia, né? E daqui a pouco, então, o meu amigo já tinha tomado alguns vídeos também. Ele viu em cima daquela mesa assim e tal. E ele viu uma coisa assim enrugadinha. hum, Né, ágil como, ágil como The Flash, meteu a mão naquele negócio, pegou um punhado daquele negócio, botou na boca. hum. Aquilo era caroço de azeitona, né? Eita, que alguém já tinha passado pela Era, boca era, de era alguém. ele. Nossa E o pior é Senhora, que ele não podia cuspir, coitado. Ele teve que devolver ali, né? Com aquela cara de. coisa horrorosa. Diz, como é, rapaz? Quer mais? Não, só quer, vamos embora. Mas, Adelaide, você hoje nos enriqueceu com e essas coxinhas, esse aqui Pois também não é, dá bom, não, é? Alexandre, isso não é bom, porque isso é fritura, isso tem muita massa, entendeu? Então, assim, não é ruim, não vamos dizer que isso é ruim, mas aquilo dali para a pessoa fazer a digestão. E quando emenda com feijoada, com outras coisas mais pesadas, aí E, realmente a digestão fica muito difícil. quer dizer, quando a gente passa assim, tem aquele outdoor, né? Kit festa, compre 100 coxinhas por R$ 2. Exato, Aquilo é meio complicado, né? não, com certeza. Eu sei que eu também já fui a muito canto assim que servia ovo de codorna. Pronto. Mas botava um prato de sal do lado. O cara meteu o ovo de codorna ali. É. Aquilo também aumenta a pressão, né? O sal aumenta, né? Mas o ovo é melhor do que comer a coxinha.
É, não é? Que é mais, a digestão é mais fácil. E torresmo, e torresmo. Ah, olha, torresmo está fora de qualquer contexto. Ah, é? Ah, rapaz, não O estava único sabendo. contexto que o torresmo está é no sabor, porque realmente é gostoso e é crocante. Mas, olha, não se deve mesmo comer aquilo. Tá De jeito certo. nenhum. Muito bem. Então, nós chegamos ao final desse Comendo Bem de Sua Sol, esse momento gastronômico da Semana em Revista, que tratou sobre essas entradinhas que a Adelaide falou que são, deve evitar fritura, mas o resto vale tudo, vale tudo. Vai e se tiver com fome, pode comer que não faz mal, não. Pode comer que não tem É, né? problema. Agora, se tiver bebido muito, cuidado para não pegar, não fisgar o dedo do garçom, viu? É verdade.